Estamos ao vivo. Hoje tem live com convidado. A live de hoje vai ser com Antônio Medeiros. Vamos aguardar o convidado de hoje. Olá, Sasca. Já vou colocar aqui o título da live de hoje. Sasca, não lembro a cor aqui, não sei a cor de cor, mas depois eu te passo. Me pergunta lá pelo direct que eu te passo. Vamos aguardar aqui o Medeiros, mandei uma mensagem para ele. Vamos lá. A live de hoje vai ser muito boa. Vou até falar que o Medeiros, ele faz parte do time do Roberto Chinachique. Então daqui a pouco já vamos começar aqui. Deixa eu colocar aqui o fone. Vamos chamar o Medeiros. Olá! E aí, Carol, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Medeiros? 100%. Olha quem tá aí, Ronan Mairés. Oi, Ronan. Abraço, comandante. Meu grande amigo, Daniel. E aí, Daniel? Show de bola. Olha só, obrigada por ter aceitado o convite para passar grande conhecimento que você tem para passar para a gente. Eu queria falar, já deixei aqui até marcado nos comentários, que o tema da live de hoje vai ser sobre se você está preparado para ser líder na era digital. Vamos falar sobre isso. Mas antes, Medeiros, eu já te apresentei um pouco aqui no início. Eu queria que você falasse um pouco da tua história. Pode ser breve, né, um pouco resumida, e você falar um pouquinho mais da tua história, porque você tem uma incrível história para compartilhar. Bom, boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os nossa audiência. Eu sou militar do Exército Brasileiro, sou tenente-coronel do Exército. Sou natural de Bom Jesus do Itabapoana, cidadezinha do interior do Rio de Janeiro. E aí tive a oportunidade de fazer a prova
para o Exército, entrei para o Exército, fui cadete do Exército por 5 anos, na Academia Militar das Agulhas Negras. E a partir daí tive a oportunidade de andar de norte a sul do país, gerenciando equipes do Exército em diversas atividades. Fiquei 6 anos nas fronteiras do Brasil com a Amazônia. Tive a oportunidade de comandar times de alta performance naquela região de fronteira, onde as condições são bem inóspitas. E em 2014 tive a grande ventura de integrar a Força de Paz da ONU. Fiquei 1 ano como oficial da ONU e tive também experiências fantásticas, não só no comando de tropas, mas também na questão das relações humanas, de conhecer um pouco mais a realidade de outros países que têm muito menos do que o Brasil e que passam por situações muito mais complicadas, né? Então, bom, depois que eu voltei da missão da ONU, eu fui morar no interior de São Paulo. Foi quando eu conheci, então, o Instituto Gente. Tive a oportunidade de ser mentorado aí pelo grande Ronan Mairés. E atualmente sou palestrante profissional, mentor de líderes. Tenho trabalhado em grandes empresas como JBS, Liquigás, Seara, Unisalesiano e muitas outras empresas. E faço parte da equipe do Instituto Gente, de Roberto Chiniachik. Sou o coordenador de todos os cursos que envolvem a parte de palestrantes do Instituto. E estou aqui para servir a nossa audiência, aprender com ela e trocar experiências com você e com toda essa galera bacana que está aqui. Show de bola. E o legal é que eu assisti já a sua palestra, realmente é muito boa. Te conheci por causa do Roberto Chiniachik, o evento dele é incrível também, a equipe toda dele é incrível. Foi muito legal a experiência que eu tive no The Power, no Now, muito bacana mesmo. E então, vamos entrar agora no tema aqui da live que eu queria falar. Eu vou te fazer umas perguntas mais diferentes do que você talvez esteja acostumado a receber, porque eu quero que as pessoas elas reflitam bem em relação à liderança e era digital, tá? Então a gente vai trazer o tema liderança de uma forma diferente aqui. Mas antes, vamos primeiro começar falando quais são as características que uma pessoa precisa ter para ser considerada como líder. Mas não é qualquer característica. É quais são as características que você, Medeiros, considera, você olha para a pessoa e sabe que essa pessoa é uma líder ou um líder. Bom, a primeira coisa que eu percebo, assim, se a pessoa tem capacidade, ou melhor, se ela desenvolveu a capacidade de ser líder, é se ela consegue ler o outro, tá? Se ela consegue ler as pessoas. Porque, Carol, liderar é um verbo que você só conjuga para relacionamento humano, certo? Muitas vezes a gente ouve falar assim, o cara é líder do projeto. Ele não é líder do projeto, ele é gestor do projeto. Porque liderança envolve comportamento, e o projeto não tem comportamento. Né? Eu sou líder... Enfim, se você está usando o verbo liderar, precisa ter pessoas. Tá? Porque o verbo liderar está justamente ligado a uma mudança de atitude. A alguém que olha para você, ou ela vê em você um espelho e se inspira, e a partir dali o comportamento dela se modifica. Ok? Então, a primeira coisa que eu preciso ter, ser ou fazer para que eu consiga ser um líder, eu preciso entender de pessoas. Tá? Eu preciso entender a parte mais importante do processo de liderança, que é o outro. Bom, a segunda coisa, isso está relacionado a valores. Tá? Para você liderar um grupo, você precisa expressar os mesmos valores desse grupo. Medeiros, explica isso para mim. Se você está num ambiente religioso, você precisa expressar aquela fé para você ser aquele líder religioso. Se você pegar o melhor pastor e o melhor papa e trocar os dois de lugar, dificilmente eles vão conseguir exercer a liderança. Não é porque eles não têm característica de líderes, mas é porque eles estão em grupos diferentes. Então, eu preciso conhecer de gente, eu preciso ter valores equilibrados, que são os mesmos valores do grupo, ok? E aí tem uma terceira coisa que é muito importante e que pouca gente, às vezes, consegue colocar isso realmente em prática. Eu preciso ser aquilo que eu digo que o outro tem que ser. Tá?
Se eu não consigo ter essas 3 características, dificilmente eu vou ser líder. Então eu preciso conhecer o outro, eu preciso ter os valores daquele grupo e eu preciso ser, primeiro, aquilo que eu digo para o outro ser. Então, eu preciso ser o exemplo. Você trabalha com marketing digital, e eu estou falando pra caramba, já vou deixar você falar de novo, é só para eu fechar esse momento. Você trabalha no marketing digital e tenho certeza que você já ouviu falar muitas vezes sobre os gatilhos mentais e as ferramentas de persuasão, né? No ramo da liderança, isso funciona no curto prazo, tá? Porque qual que é a diferença da liderança para o marketing, para vendas, para outras coisas? É que a liderança, para ela ser uma liderança perene, para ela ser uma liderança constante, ela não pode basear na persuasão, mas ela precisa basear na influência, tá? Medeiros, qual que é a diferença entre um e outro? A persuasão é algo que eu faço e a partir de mim o outro toma uma atitude. Então, são ferramentas que eu utilizo para que o outro dê um passo. Ok? A liderança, o processo é o contrário. A liderança ela é tão perene, ela é tão longeva, quanto o outro vê em mim alguma característica e ele fala, puxa, eu quero ser igual a ele. Então, por isso que na questão da liderança, o verbo influenciar ele é muito mais importante do que o persuadir. Tá? O verbo influenciar, ele parte do outro para mim. E o persuadir parte de mim para o outro. Então, acho que essas 3 características são fundamentais para que eu consiga ser líder, eu consiga liderar uma equipe. Muito bom. Ó, até comentário aqui, ó, Mara Oficial liderar pelo exemplo. Isso é muito legal. E aí vem a questão de, por exemplo, um líder, ele tem a habilidade de liderar. Só que ninguém consegue ter um entusiasmo, acordar feliz todos os dias. Tem dias que pode estar um pouco menos feliz ou não estar com tanta disposição, não estar tanto motivado naquele dia. De que forma que este líder ele precisa agir neste momento? Porque ele tem uma equipe ou pessoas que ele está influenciando, que ele está ajudando. De que forma que ele pode se comportar diante destas pessoas, que ele é líder, quando ele não está com aquela motivação 100% ou aquele dia que está mais difícil para ele? Bom, Carol, eu tenho certeza que você já acordou, você já marcou alguma live, você marcou alguma entrevista e naquele dia você não amanheceu muito bem, né? Ou você teve uma discussão com alguém, ou você está preocupada com alguma coisa, ou até o problema é físico, dor de cabeça, pegou uma gripe, um parente que adoeceu, e você foi lá e fez a live, você foi lá e fez a entrevista, né? E você cumpriu o seu papel como você já havia planejado. No processo de liderança, isso é muito normal, tá? Eu vou sempre estar, ou melhor, eu não vou sempre estar com o mesmo humor, tá ok? Mas isso não quer dizer que eu vou ser outra pessoa. Quando você fala de liderança, você está querendo dizer o seguinte, eu preciso ser íntegro. O que é ser íntegro? Ser íntegro é as pessoas saberem quem eu sou quando eu estou bem e quando eu estou mal. É as pessoas reconhecerem o Medeiros quando eu estou bem, quando eu estou mal. Eu tinha um comandante uma vez que a gente apelidava ele de Ruth e Raquel, né? Então, o dia que ele chegava de manhã no quartel, a gente perguntava, cara, ele chegou de Ruth ou ele chegou de Raquel? Aí você falasse assim, olha, ele chegou de Ruth. Então era Rutinha, a gente ia, despachava, falava de projetos, o que tinha que fazer, a gente fazia aquele dia. O dia que o pessoal falava assim, ó, ele chegou de Raquel, ninguém levava nenhum problema para ele. Por quê? Porque sabiam que ele chegou de uma outra maneira, tá certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Isso é ruim para o líder, tá? Porque o colaborador não consegue confiar plenamente nele. Ele confia nele condicionalmente, dependendo de como ele está ou de como está o humor dele naquele dia. Bom, como é que eu faço, Medeiros, para isso não acontecer? Na verdade, uma das coisas que envolve muito a liderança é a questão de máscara. Às vezes o líder ele coloca algumas máscaras. E a máscara, ela é perigosa
porque você não consegue sustentar uma máscara por muito tempo. E aí, o que acontece? Você, quando usa uma máscara e essa máscara cai, a probabilidade é que você use uma outra máscara. Então, se você é um cara muito maldoso, você coloca aquela máscara de maldoso. Quando essa máscara cai, você vai procurar uma outra máscara. E você vai trocando de máscara. E cada vez que você troca de máscara, você se torna um líder menos engajador, menos confiável, e a sua equipe performa cada vez menos. Então, a melhor situação do líder é você ser transparente. Quando você não está bem, você avisa, eu não estou bem. Quando você não está legal, você avisa, olha, eu não estou legal. Quando você não sabe, você diz, eu não sei. Quando você sabe, você diz, ó, eu sei, é por aqui. Então, a melhor situação é você ser transparente. Porque você é transparente, a equipe te pega no colo nos momentos que você precisar. E quando você é transparente, você diz, olha, eu te pego no colo quando você precisar. Em alguns momentos, você vai precisar pegar a sua equipe no colo e carregar a equipe por diversos motivos. Em outros momentos, você vai precisar ser carregado no colo, porque você não é super-homem. Uma das coisas que o Covid vai trazer para nós, Carol, é justamente... Carol? Carol? Oi, Carol? Um pouco. Carol? Calma aí. Carol? Oi, tá me ouvindo agora? Travou um finalzinho aqui. Agora sim. Você está me ouvindo agora? Tá. Agora sim. Vamos lá. Uma das coisas que o Covid vai trazer para nós é a mutação do líder super-herói para o líder cooperativo. Pô, Medeiros, o que é isso aí? Durante muito tempo, a literatura da liderança fez uma coisa muito interessante. O líder, na época de Alexandre o Grande, e até o nome já diz, Alexandre o Grande, eram aqueles camaradas fortes, né? Não forte, estou dizendo só de estatura física, mas os caras que tinham a força nas suas mãos, os que tinham mais arma, o que tinha maiores exércitos. Então, você ser do exército de Alexandre o Grande era uma aventura. Como na época dos senhores feudais, os integrantes dos feudos, dos grandes feudos, eram pessoas que falavam, não, eu sou do feudo de fulano. Então, a força fazia o líder, tá certo? Com a vinda da era industrial, a força herdeu espaço. E entrou espaço a força do capital. Tá? Então, o capitalismo ele entrou de uma maneira tão forte na sociedade. Oi? Carol? Oi, tô te ouvindo, tá? Só eu tô vendo que tá... Tá, eu vou colocar o... Se for a minha, ela para. Tá? Então, olha, aí depois entrou... Deixa eu botar aqui no 4G. Eu vou colocar no 4G, Medeiros. Vai dar uma... Agora foi. Eu botei no 4G, acho que vai melhorar. Acho que agora deu certo. Você trocou, eu troquei. Então, A internet não tá ajudando hoje. Vamos lá, vamos tentar de novo chamar o Medeiros aqui. Coloquei no 4G, vamos lá. Oi, Carol. Oi. Bom, eu troquei a minha internet aqui. Vamos ver se agora vai. Eu botei o 4G também. Então,
Posso continuar? Pode continuar. Sabe onde eu parei? Eu estava falando sobre a história do líder, é isso? Para dizer por que o líder vai ser trocado de super-herói. Então, eu estava dizendo o seguinte, na época... Da força. Antes de Cristo, bom, na época dos feudos, a força era o que fazia da pessoa um líder, tá? Um líder respeitado, um líder engajador. Depois veio o capital, né? Então, os grandes conglomerados capitalistas, quem tinha dinheiro, eles passaram a ser os grandes líderes. Logo depois veio o iluminismo, né? Veio o iluminismo e trouxe o pensamento, trouxe a ciência. Então, se você pegar final do século XX, ali de 1950 a 1980, você vai perceber que os grandes líderes eram as pessoas que tinham muitos diplomas. O cara era pós-graduado, tinha mestrado, enfim. Aí veio a revolução do conhecimento, né? que é a época que nós estamos nessa transição. Quando veio a revolução do conhecimento, que veio a internet e tal, tanto a força, quanto o capital, quanto o conhecimento, eles foram subjugados por um negócio chamado conectividade. Então, o líder não era mais o que tinha mais força, não era o que tinha mais dinheiro, não era o que tinha mais conhecimento, mas era aquele que conseguia conectar mais pessoas. É aquele que conseguia engajar mais pessoas na sua rede, na sua teia. E agora nós estamos vivendo, muita gente acha que nós estamos numa mudança, numa era de mudança, e na verdade a gente está numa mudança de era, né? Então agora eu percebo que o próximo elemento a ser colocado nessa escala de valor da liderança vai ser a humanização, tá? Então ele precisa ser forte, ele precisa ter recurso, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter conectividade, mas ele precisa ter humanidade, tá certo? Ele tem que deixar de ser aquele super-herói, aquela pessoa que sabe tudo, aquele que nunca adoece, aquele que sempre chega bem, aquele que tem todas as respostas para ser alguém humanizado e conseguir permitir que a sua equipe consiga perceber as suas fraquezas, consiga perceber os seus medos, consiga perceber também a sua força e os seus valores. Então, eu acredito que seja esse ponto que nós estamos vivendo hoje, tá ok? Uma liderança mais voltada para a humanização. E isso vem, digamos assim, selado pelo Covid. Eu acho que o Covid trouxe essa questão de mais humano, de mais companheiro, de mais olhar mais para si e para o outro do que simplesmente para os recursos. Muito bom. Isso eu chamo no marketing de autenticidade, porque a gente precisa mostrar autenticidade, você ser autêntico nas redes sociais, na internet, você mostrar o teu dia a dia, como que você lida com dentro do teu negócio. Às vezes, alguns clientes meus, alguns seguidores, quando eu falo assim, muita gente me pergunta que tipo de conteúdos fazer para as redes sociais. E aí uma das dicas que eu passo é você utilizar o que você faz no seu offline para o online. Então, muitas coisas que nós fazemos no offline, reuniões, mexer no escritório, no computador, você estar estudando algo, tudo isso pode ser aplicado no online também, inclusive com fotos, inclusive você ensinar como que você faz uma reunião, como que você atende um cliente, isso é ser autêntico, né? E, inclusive, eu até criei uma live, toda sexta-feira às 15h15, eu faço uma ligação. Acho que voltou. Até onde você escutou? Eu entendi você falar que toda sexta-feira você faz uma live. Gente do céu, não sei o que está acontecendo com a internet hoje. Não tá fácil. Tá. Tinha um amigo que dizia, não tá fácil para ninguém. Mas a gente aqui é persistente e continua, né? Então, resumindo o que eu falei ali, não sei até onde foi, mas eu quis dizer que a autenticidade ela é muito importante nas redes sociais, né? A gente tem que mostrar isso,
para as pessoas se conectarem com você. Você tem que criar essa conexão com a tua audiência, com os teus seguidores. E eu vejo que muita gente utiliza nas redes sociais uma forma muito comercial, que não tem essa conexão, não tem essa proximidade com a audiência, com os seguidores. Então, eu criei um perfil do zero, este perfil aqui, ele está com 1.000 seguidores, são 1.000 empresários que estão ali acompanhando, e é muito legal essa comunidade que eu criei, porque eu tenho aulas toda segunda-feira às 15h15, é uma aula de mais de 1 hora de duração, e é bacana ter essa equipe junto, essa comunidade que a gente constrói juntos. E quando você mostra essa autenticidade, todas essas características que você deu de líder, é bacana quando você pode ensinar para outras pessoas e elas também começarem a ter essas características como líder também. Porque a gente, como líder, a gente ajuda outras pessoas, influencia pessoas para elas também serem líderes, né? Isso que é o bacana. Eu acho que muita gente ainda não percebeu esse detalhe na internet, de você estar passando conteúdo, de você estar ensinando algo para as pessoas, para você ajudar essas pessoas a também serem líderes, tá? E você até comentou ali da diferença que era antes do coronavírus e o durante, né? Porque não dá para falar ainda depois. Mas essa diferença que você trouxe aí era minha próxima pergunta, mas você já acabou respondendo. Eu achei muito legal a tua resposta de mostrar o antes e o depois, de como que está sendo agora. E aí eu te pergunto, Medeiros, qual que é a diferença? Existe diferenças entre líderes? Existe tipos de líderes? Bom, existe. A primeira coisa, assim, vou voltar um pouquinho então naquele conceito anterior, que o líder, né, antes do corona, ele estava muito ligado nessa questão da conectividade e da produtividade. Eu percebo, o Roberto tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz o seguinte, que a crise, ela vem para realçar o que você era antes da crise, né? Então, antes da crise, o mundo começou a querer fazer um processo de transformação de um mundo competitivo para um mundo cooperativo. Aí você vai dizer assim, Medeiros, da onde você tirou isso? Bom, basta você olhar o Uber, basta você olhar o Airbnb. Foram movimentos que vieram com a crise de 2008, quando as pessoas estavam precisando de recurso e precisavam compartilhar o que tinham para que outras pessoas compartilhassem com elas o recurso. Foi aí que surgiu o Airbnb, que surgiu o Uber. E esse movimento, após a crise de 2008, ele começou a engatinhar. Tá? E o que os estudiosos estão mostrando é que com a crise do Covid, esse sentimento de cooperatividade, tá? ele vai ser aguçado. Né? Os recursos vão ser estrategicamente mais cooperativos, né? O mundo vai se tornar um pouco mais minimalista, né? A responsabilidade social ela vai se aguçar um pouco mais. A questão da sustentabilidade ela vai se tornar mais palpável. E o Japão, olha para você ver, antes do Covid, o Japão em 2013 iniciou um estudo chamado Smart City. Tá? Ele começou em 2013, estudou até 2015, isso foi para a Unesco, e eles estão estudando como desenvolver isso. Uma cidade, entre aspas, assim, bastante sustentável, onde as pessoas conseguem compartilhar a grande maioria dos recursos e que esses recursos eles são renováveis, né? E as cidades, as casas, praticamente todas interligadas com inteligência artificial, nos eletrodomésticos, em todo o meio vida, de forma que o mundo deixe de ser tão competitivo e se torne um competitivo colaborativo. É muito interessante. Agora eu vou responder a sua pergunta de agora, né? Carol, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vou te responder a tua última pergunta agora. Bom, eu tô te ouvindo. Tá, você me perguntou se existe agora diferença entre os líderes, né? Alô, Carol? Carol?
Bom, pessoal, se Oi, você estiver Medeiros. me ouvindo... Tá me ouvindo? Oi, Carol. Tô te ouvindo. Tá me Sério, nunca ouvindo? aconteceu isso. Ó, sempre acontece algo novo, né? Um dia não aparece, fica preta a imagem, outro dia hoje não funciona. Estamos aqui no Instagram. Mas tá ótimo. Mas vamos seguir. É... Oi, Carol. Oi, voltou. Tô. Tá. Eu tenho mais duas Tá me ouvindo? perguntinhas aqui para a gente finalizar a nossa live. Eu quero perguntar antes para ti, referente, qual foi o acontecimento na tua vida que você pode dizer assim, este momento eu me considero um líder, um acontecimento da tua vida que te marcou Bom, como líder. posso só responder a sua pergunta anterior? Você me perguntou se existe diferença entre líderes. Bem, a ciência diz para nós que existem 3 tipos de líderes. Tá? Existe o líder coercitivo, que é aquele líder generalzão, que manda, que fala tem que ser assim, tem que ser assado. Existe o líder delegativo, ele que delega as coisas e ele particularmente não participa tanto do processo decisório. E existe o líder intermediário, né, que chamam de líder participativo. Isso são estudos que envolvem a teoria da liderança. E, ultimamente, surgiu o acional, que, para mim, é a melhor situação. Tá? Que, em alguns momentos, você precisa ser mais coercitivo, em outros momentos, você precisa ser mais participativo, em outros momentos, com assuntos bastante técnicos, você precisa ser delegativo. Né? Então, ó, nós estamos tendo um problema de internet. Então, você é líder no marketing digital, né? Então, provavelmente, em algum momento, se você tem uma empresa, você vai delegar para alguém achar uma melhor solução para a gente achar uma melhor conectividade. Você delegou para ele essa tarefa. Então, em outros momentos, quando precisa tomar decisões que são afetas a estratégia de marketing que você vai usar para desenvolver seus produtos, você pede a participação. E aí todo mundo fala. Sim. E você vai e conduz o processo. Em outros momentos, em decisões mais cruciais, onde às vezes precisa fazer aporte de recursos, se precisa fazer alavancagem com o banco, se você tem o recurso, você vai pegar emprestado com alguém, às vezes essa decisão é muito mais própria sua. Então, você acaba trazendo para si um processo decisório disso daí. Então, surgiu o conceito de liderança situacional, que é justamente isso. Não existe um modelo perfeito ou errado de liderar. Existem momentos da sua empresa que você vai precisar ser mais delegativo, mais participativo ou mais coercitivo, no sentido de trazer a decisão mais para a sua mão. Tá certo? A segunda pergunta que você me fez sobre o momento, né? Eu acho assim que o grande momento para mim de liderança foi quando eu morei na Amazônia. Eu morei na Amazônia em 2001, não, 99 e 2000. E eu fui morar numa tribo que ficava 2 dias de barco da sede. E essa tribo, ela tinha 200 pessoas na época, né? Era uma vila de pescadores e ali não tinha energia elétrica, a luz era de gerador. E eu era, na época, eu era tudo lá, né? Eu era o comandante da vila, eu era o pastor, eu era o padre, eu era o juiz, a mulher brigava com o marido, eu que tinha que decidir o que ia acontecer, existia briga de vizinho entre limites, eu que demarcava limites, existia briga quase entre pai Severino. E filho. Eu tinha que ir lá separar, eu era o dono da vila. Eu dizia a hora que ligava o gerador, a hora que desligava, quando o rio baixava, e às vezes a gente tinha dificuldade de peixe, a população tinha dificuldade para alimentar. Eu fazia multirão e separava de cesta básica, distribuía para a população. E eu era também o braço armado. Eu não podia deixar o tráfico de drogas entrar, tinha que fazer patrulhamento de fronteira, tinha que combater o narcotráfico. Então, assim, nesse momento, na época eu devia ter 23 anos, foi um momento muito difícil para mim, mas de muito amadurecimento. Porque eu comecei a ter que tomar decisões que colocavam vidas de muitas pessoas em risco, em jogo. Né? Eu tinha liderados que tinham idade para ser meu pai, cabelo branco, e eu tinha na época 23 anos.
E eu que decidia, entre aspas, a forma de agir, a forma de atuar, a hora que eu tinha que fazer patrulhamento, a hora que não tinha, a forma como patrulhar. A minha responsabilidade era levar todos eles para as missões e trazer todos de volta. E uma coisa que me marcou muito, Carol, era quando a gente ia embarcar para sair nas voadeiras. Voadeiras são os barcos rápidos que a gente faz patrulhamento de fronteira. E eu olhava para cima do barranco assim, eu via as mães, né, as esposas com os filhinhos no colo, os maridos lá embaixo no barco dando tchau. E eu olhava, eu um menino na época, 23, 24 anos, olhava para aqueles barcos e dizia, cara, a minha responsabilidade é trazer todo mundo de volta com vida, é entregar o filho para a mãe, o marido para a esposa e o pai para o filho. E aquilo realmente me fez crescer muito e me fez ser muito estratégico e ser muito responsável nas minhas decisões. Mas, acima de tudo, uma das coisas que me fez, eu acho que ser um líder que eu sou hoje, foi que eu percebi que eu conhecia muito pouco da região amazônica. Eu conhecia muito pouco dos rios, eu conhecia muito pouco da onde a gente fazia o patrulhamento. E eles que diziam para mim, na época eu era tenente, ó, aqui tem que entrar assim, aqui tem que entrar assado. Para a gente chegar nesse ponto aqui, a gente não pode chegar de dia, só pode chegar à noite, porque se chegar de dia a gente vai tomar tiro. Se fizer assim vai dar certo, se fizer assado vai dar errado. E eu comecei a ouvi-los e criar as linhas de ação junto com eles, e aquilo me fez ser um líder muito participativo. E até hoje eu sou assim com as minhas equipes, entendeu? Normalmente eu não puxo as decisões. Normalmente eu abro as decisões, porque lá eu precisei muito disso no meu início, sabe? De ouvir, porque eu não sabia o que fazer e eu não tinha essa vergonha. Eu dizia, pessoal, eu não conheço essa região, como é que a gente faz para operar aqui? E eles diziam, ó, faz isso, faz aquilo. E eu consegui ganhar o respeito deles, porque eu dei crédito a eles, mas em alguns momentos eu tomei as decisões baseado nos meus valores, nos meus princípios, naquilo que eu estudei, e era por isso que eu estava ali como tenente, né? Então, acho que a saída do pelotão, a saída do Forte Príncipe da Beira em 2000, me deu o carimbo assim, cara, tu cresceu, é a hora de tu assumir responsabilidades maiores. Muito bom. E eu até queria te comentar que você falou que, por causa dessa experiência, quando eu comprei o curso do Roberto Chiniachik, de palestrante, você era o principal ali, né? Que você ajudava todo mundo, você estava sempre presente, participativo, sempre estava ajudando todo mundo e todo mundo perguntava, né, como que você consegue dar conta de tanta coisa? Porque você estava em tudo, você fazia tudo. Era incrível, assim. Era muito legal, dava para ver assim de longe já a tua liderança. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigado, Carol. E eu quero te fazer uma pergunta aqui relacionado pensando pelo nosso título aqui, né? Se você está preparado para ser líder na era digital, como se preparar a partir de agora, a partir de hoje? Bom, a primeira coisa, Carol, existe um estudo que foi feito em 2019, no final de 2018, que ele traz 10 características ou 10 competências do profissional atual, né? Que eles chamam de soft skills. E tem 10, tá? E das 10, eu acho que a última soft skills ela tem inteligência emocional, gestão de pessoas. Ele traz 10 competências do profissional da atualidade. Mas a última se chama flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? Flexibilidade cognitiva é você conseguir aprender o que tem que aprender, desapegar do que tem que desapegar e modificar o que você sabe e não pode desapegar. Entendeu? Então, a maior característica que eu vejo do líder moderno é ele conseguir ter flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade? É você conseguir ser maleável. E o que é cognição? É o que você sabe, é aquilo que está aqui dentro, é o que vem do racional, né? Então, quando eu tenho flexibilidade cognitiva, eu consigo fazer do meu cérebro ou do conhecimento que está aqui dentro, tipo uma massinha de modelar, que eu vou mudando à medida que as minhas mãos têm necessidade de mudar para o momento. E é muito fácil de ver isso, né? Com a chegada do Covid, o que era presencial passou a ser home office, tá? O que era a casa que era dormitório passou a ser escritório, né? A esposa que você via de manhã e à noite, você passou a ver o dia inteiro. O filho que estudava na escola passou a precisar de você para fazer atividade de aula.
E como é que você dá conta disso tudo? Né? E aí entra a flexibilidade cognitiva. É você entender os seus papéis e conseguir separar isso muito bem. Né? Então, você falou do curso de negócio de palestra, eu tinha 2 horas por dia que eu separava para o curso, por isso que eu estava sempre presente, porque todos os dias eu estava lá, porque eu tinha 2 horas na minha agenda que eu separava para isso. E é isso que eu consigo ver hoje que o líder precisa ter. Ele está em casa, mas ele continua sendo líder. Ele está em casa, ele continua tendo que demandar. Então, o que ele precisa fazer? Primeiro, ele precisa ter um contrato dual. O que é um contrato dual? É um contrato com a esposa, com o filho, com o marido. Ó, eu estou em casa, mas eu agora estou na empresa. Né? Porque a casa passou a ser escritório e moradia. Sim. E aí a gente vê como que essa flexibilidade cognitiva ela é importante. Porque a gente vivia num mundo linear, tá? Onde as coisas eram muito certinhas. A gente vivia num mundo previsível. A gente vivia num mundo fragmentado. Né? Então, aqui é a casa, aqui é a empresa, aqui é a escola. E agora mudou tudo. Né? A gente vive num mundo disruptivo, a gente vive num mundo extremamente integralizado. Hoje eu estou em casa, na escola e na empresa ao mesmo tempo. Né? E, pior de tudo, ele virou um mundo o quê? Imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Ninguém sabe quando vai terminar, ninguém sabe como vai ficar a economia, ninguém sabe como ficarão os meios produtivos, ninguém sabe como vai ficar a liderança. Essa é a grande verdade. Por isso que, para mim, a característica mais importante do líder agora é flexibilidade cognitiva. É a capacidade que ele vai ter para se moldar de acordo com o que vai acontecer. Isso é bem visível agora, porque o que eu vejo de pessoas falando que, ou fazendo, já vi vários posts no Instagram de lives, pessoas fazendo lives e acontece do filho passar correndo atrás, ou do cachorro entrando latindo. Isso acontece muito, precisa ter flexibilidade para isso, né? E por outro lado, fica até divertido você conseguir lidar com isso tudo, você se torna mais forte. Porque você está lidando com uma situação que talvez você não tenha passado por isso antes, de uma forma diferente, e você vai ficar mais forte depois com isso tudo. E essa questão que você trouxe, principalmente de ter prioridades, né? De você colocar na sua agenda as prioridades, isso eu valorizo muito, porque eu sei exatamente o que eu faço a cada hora no meu dia. É claro que eu tenho flexibilidade, se caso alguma coisa acontecer, tenho tempo para isso. Mas eu vejo que muita gente fica refém de outras pessoas e fica aceitando o que outras pessoas impõem para elas fazerem no dia delas. E quando você coloca, como você colocou, você separou 2 horas por dia para você todos os dias estar lá no curso presente. Então é a mesma coisa em todas as áreas da vida. Tem gente que às vezes está reclamando de não ter tempo para a família, ou não ter tempo para o trabalho, não ter tempo para fazer uma atividade física. Por quê? Porque não colocou como prioridade na vida dela. Não deu um espaço dentro do calendário diário dela para ela aplicar aquilo para a vida dela. Isso foi muito importante. Para mim faz muito sentido porque eu aplico isso no meu dia a dia e tudo que faz sentido para mim, tudo dos meus valores, o que eu quero para minha vida, eu coloco dentro do meu calendário. Eu não vou deixar outra pessoa fazer o meu dia. Então, é a mesma coisa para quem está assistindo aqui. Ter um calendário e saber exatamente o que fazer no seu dia. Coloca lá o que você vai fazer de manhã ao acordar, depois, antes do almoço, e depois do almoço, à noite. Qual é o tempo, quais são as suas prioridades do dia? É estar com a família, é estar com seu filho, é fazer uma atividade física, é o trabalho, é estudar algo novo, e vai colocando dentro do seu calendário. Isso eu acho muito importante que você citou. Eu costumo dizer o seguinte, quando o imprevisível ataca o previsível, né, vira um desafio. Então, quando o imprevisível ataca o previsível, vira um desafio. Então, se acontecer alguma coisa e você tem uma agenda, vira um desafio. E você vai encaixar aquele imprevisto dentro da sua agenda. Agora, quando o imprevisível ataca o que já está imprevisível, vira uma crise. Porque já estava bagunçado. E agora foi bagunça exponencial. E aí vira uma crise. Né? Então eu costumo dizer isso, cara, você agendar as coisas, organizar, não quer dizer que você não vai ter desafios, mas quer dizer que você vai ter um mínimo necessário para decidir o que fazer. Agora, quando o imprevisível ataca o imprevisível, aí, puxa, aí é complicadíssimo. Né? Então, para quem
quem deixou que isso acontecesse, que o imprevisível atacasse o imprevisível? Qual que é a tua dica para essa pessoa lidar neste momento agora, para estar mais preparada? Bom, a primeira dica é o seguinte, é ela entender por que, que ela é tão imprevisível, né? Por que, que ela é tão desorganizada? Por qual motivo ela é tão inconstante, né? Então, existem pessoas, Carol, que elas são desorganizadas por problemas que vêm da infância, tá? Existem pessoas que são desorganizadas porque elas viram, olha só que interessante, existem pessoas que são desorganizadas porque elas viram líderes serem desorganizados e elas conseguiram ver líderes que eram desorganizados serem aclamados, ou assim, elogiados pela equipe, porque a equipe dizia assim, nossa, como esse cara é safo. Apareceu um negócio, ele conseguiu resolver. Só que na época desse líder, talvez o mundo era linear. O mundo era previsível e o mundo era uma velocidade de 100 km por hora. Só que hoje, o que acontece? O mundo ele é imprevisível, ele anda a 1000 km por hora e talvez o tempo que aquele chefe que muitos de nós aprendemos com ele, viveu, eu não tenho hoje. Então, a primeira coisa é descobrir a origem, tá? A segunda coisa é descobrir a dor que isso me traz. Qual é a dor que ser desorganizado me traz? Poxa, meu Deus, por que isso é importante? Porque às vezes, Carol, a gente não percebe, mas a gente fica estressado por causa da desorganização, a gente briga com a esposa por causa da desorganização, a gente briga com o marido por causa da desorganização, a gente deixa de participar da vida do filho por causa da desorganização. Só que muitas vezes a gente não tem consciência dessa dor. E, na verdade, a gente muda, seja qualquer área da nossa vida, quando você tem consciência da dor. Quando você tem consciência do que o seu traço está te trazendo de prejuízo. Porque também essas consequências elas podem ser imperceptíveis assim, à primeira vista. E, às vezes, você está passando por consequências danosas pela sua incapacidade de se organizar e não consegue perceber. Quando você percebe que seu filho está com 18 anos, você não participou da vida dele, por falta de organização. Quando você percebe, puxa, sua esposa saiu de casa por causa da sua falta de organização. Seu marido saiu de casa pela sua falta de organização. Então, a primeira coisa é entender o motivo. A segunda, a dor que isso traz para você. E a terceira, procurar ajuda para se organizar. Quando começou o Covid, eu atendi umas 6 ou 7 pessoas, assim, numa tacada que eu quero dizer assim, veio um, veio outro, pedindo para eu ajudar a organizar justamente a vida, a agenda. Aí nós fizemos um planejamento de agenda, trabalhei a agenda do Google, trabalhei horário, trabalhei vida financeira, organizar agenda com pagamento, com tudo e tal. Mas o que eu percebi? Eram pessoas que não tinham consciência antes do Covid da dor do traço. E aí o cara fala para mim hoje assim, cara, meu Deus, hoje eu consigo fazer tudo, ainda dá tempo de ler à noite ainda. Ou seja, ele está querendo dizer que ele está tempo para ter o hobby que ele não tinha antes. Né? E só que ele tem o mesmo tempo. Na verdade, era desorganizado. Show de bola. E isso acontece muito com os meus seguidores, os meus clientes, quando eu falo sobre ter a consistência de fazer post todos os dias nas redes sociais. Como que você cria essa consistência? Que tipos de conteúdos fazer na internet? Como saber que aquele conteúdo vai chamar a atenção da minha audiência? Isso daí são perguntas frequentes que as pessoas muitas vezes não sabem como fazer. E aí, por eu ser uma pessoa bem organizada, os meus clientes da mentoria começaram a me pedir a planilha que eu utilizava no Excel. E aí eu falei, quer saber, eu vou pegar e disponibilizar essa planilha gratuitamente para todas as pessoas que quiserem baixar e conseguir criar essa consistência, saber tipos de conteúdos, criar uma linha editorial para o seu negócio, ter um planejamento que você pode fazer diário, semanal ou anual. Então isso daí, essa organização te ajuda a você criar essa consistência. Então, até quem quiser baixar essa planilha, está disponível no meu Instagram, no link da biografia, você pode baixar. Está lá como calendário editorial, pode baixar. E essa questão de ser organizado, eu acho que faz muita diferença para você alcançar o sucesso, alcançar uma meta, alcançar o objetivo, você ter uma agenda extraordinária, você ter tempo para fazer as coisas que você quer, para você dar atenção para as pessoas que te dão atenção, que você valoriza.
Então, a organização, ela traz muita diferença na vida das pessoas. E muita gente não percebeu isso ainda. Né? Isso que você comentou, eu acho incrível. Assim, eu gosto bastante dessa questão de planejamento e organização. E daí que vem, por que muita gente é desorganizada? Porque ela não conhece a dor da desorganização. Exato. Quando ela consegue perceber a dor, ela tem motivo para mudar. Né? Porque, na verdade, o ser humano se movimenta por poucas coisas, né? Uma delas é para fugir da dor. Exato. Medeiros, e para a gente finalizar aqui, eu falei que ia ter mais 2 perguntas, já fiz as últimas 4 já, mais. Mas é que o papo tá legal, pô. Sim. Para finalizar aqui, você acha que um bom líder, que uma pessoa que é uma boa líder, um bom líder, ela consegue vender mais de uma pessoa que não é um líder? Consegue. Por quê? Eu expliquei para você no início. Porque o bom líder, na verdade, ele não precisa vender. As pessoas o compram. Tá? O bom líder, ele dificilmente ele vende. Na verdade, o bom líder, ele é comprado. Porque o bom líder, ele não trabalha na persuasão, ele trabalha na influência. Então as pessoas falam, puxa, eu quero ser igual esse cara. Eu vejo, quando a gente sai do NP, né, do negócio de palestra, e vai para o Master Speaker, que é o próximo nível, né, muitos alunos falam para mim, assim, Medeiros, eu estava querendo comprar, mas quando você contou a tua história lá no palco, eu decidi que eu ia fazer essa mentoria. Por quê? Porque eles me veem na comunidade, presente na comunidade, eles veem assim, puxa, esse cara é bacana, ele consegue atuar, fazer o trabalho dele, e ele consegue dar atenção pra gente, e puxa, um dia eu quero parecer com ele assim, eu quero fazer igual ele faz. E aí, quando ele percebe que é possível, ele vai e alcança, entendeu? Então, sim, onde eu estou querendo chegar? O bom líder é esse que é comprado. Tá? Por que o bom líder vende mais? Na verdade, ele vende menos, mas ele é mais comprado, é diferente. Porque as pessoas veem a possibilidade de ser igual a ele, elas veem a possibilidade de fazer como ele, elas veem a possibilidade de produzir como ele, elas veem a possibilidade de se relacionar como ele, e aí elas falam, puxa, eu quero pagar o preço para ser, para fazer, para ter, para agir como ele age. E aí, então, é que vem a compra. Basta dizer que o maior líder da humanidade foi Jesus Cristo. Ele nunca vendeu nada. Né? Até porque ele nunca teve dinheiro. Ele nunca teve dinheiro. Né? Ele nunca vendeu nada. Jesus nunca teve dinheiro para comprar nada. Na vida dele, tudo que veio para ele foi inspiracional. É alguém que se inspirou nas qualidades dele e falou, puxa, eu quero seguir esse cara. E ele é o cara que tem maiores seguidores no mundo. Que vive, ele transpõe eras e continua sendo o que mais vende livro. Porque o livro mais vendido no mundo até hoje é a Bíblia, que conta a história dele. Então, para você ver que a questão não é a questão de vender, mas é a questão de ser comprado. Ok? Isso é muito legal. Eu acompanho uma live todos os dias às 6 horas da manhã sobre fé inabalável. E por coincidência, hoje ele falou sobre liderança e ele trouxe as chaves também de liderança, de Jesus. E uma das coisas que eu gosto, que uma vez ele até comentou sobre isso, foi de que existem três valores, 3 rituais que Jesus fazia todos os dias, que era estar com ele mesmo, orar, né, ficar em silêncio, conversar com Deus, ele tinha um momento dele, e ensinar, porque ele era um líder, então ele precisava ensinar. A partir do momento que a gente aprende algo, chega no momento que transborda. E nesse momento que você transborda, você precisa passar para outras pessoas para ajudar outras pessoas. E aí você se torna um líder. Quando você sai do eu e vai para o nós. Quando você se compromete com outras pessoas para ajudar outras pessoas, e você consegue realizar muito mais coisas, porque você sai do eu, né? Você está se comprometendo com outras pessoas também. E eu gosto muito da história de Jesus, eu leio a Bíblia todos os dias, principalmente os provérbios. Eu acho que faz muito sentido no negócio, para você colocar no seu dia a dia. E queria falar uma coisa aqui antes, que você comentou
Uma vez eu participei de um evento que eu tive que quebrar uma flecha com a garganta. Sabe aquelas flechas? Já participou disso, Medeiros? Foi no Nau, pô. Ah, também lá. Mas é que eu fui. Foi verdade, tinha esquecido de ir lá. Mas foi num outro evento que eu tinha ido, e no NAU também. E aí, quando eu participei da primeira vez, na segunda vez eu já não tinha medo. Mas na primeira vez que eu participei, quando o apresentador me falou aquele negócio, eu falei, não, não é possível. Como que tu vai quebrar uma flecha pela garganta, né? Aí tá. O que acontece? Aí você comentou isso antes, eu queria trazer um complemento sobre isso. Porque quando você não vê isso acontecendo, você acha que é impossível, né? Eu não tinha visto ninguém fazer isso até aquele momento, e para mim aquilo lá era impossível. E aí depois, o apresentador ele pegou e fez isso. Aí eu vi, e o que aconteceu? Aquilo se tornou possível para mim, porque outra pessoa também fez. Então eu quebrei, saí do impossível, fui para... Ele conseguiu, eu também consigo. E aí depois eu fiz. Tive medo, quase desisti naquele momento, mas eu fui lá e consegui quebrar a flecha com a garganta. E aí, depois que passou, saí do eu também posso, eu consegui. Agora, qual que é o próximo passo que eu posso fazer ainda mais, ainda melhor? Então, isso acontece na nossa vida com as metas que a gente tem. Por que a gente acha que é impossível? Porque a gente ainda não viu aquilo acontecer. A partir do momento que você vê isso acontecendo ou alguém fazendo, você também percebe que você também consegue. E depois você passa para o nível de querer mais, de querer buscar algo melhor para você. Isso acontece, é um trajeto que acontece na vida. E eu achei muito legal isso. Vocês também aplicam no Now e ajuda muito. Porque eu percebi que depois dessa atividade que tem, de você enfrentar o teu medo, você consegue depois, parece que você tem coragem para muito mais coisas. Para muito mais coisas. Show de bola. Uma das tendências do mundo pós-Covid, tendência, né? Não sabe se vai ser isso, é aumentar o índice de mentorias, justamente por causa disso. Né? Porque muita gente vai estar assim, cara, e agora? Como é que quebra essa flecha? Né? E, então, assim, é um estudo que tem, né? De que o índice de mentorias vai aumentar, porque as pessoas vão ficar inseguras para quebrar a flecha, e aí aquelas pessoas que saíram na frente, elas vão conseguir ser esse exemplo que você falou e falar, ó, vem comigo que eu vou te ensinar como é que quebra a flecha. Mas são estudos ainda. O pessoal está elogiando bastante os eventos aqui, ó. O Up, o Now. E realmente é muito bom. Eu participei do The Power e do Now. São ótimos eventos. Eu indico com certeza. Medeiros, muito obrigada. A gente tem mais 2 minutinhos aqui. Mas muito obrigada pela live, pelo teu conhecimento compartilhado aqui. Você é uma ótima pessoa. Faz um ótimo trabalho, parabéns pelo que você faz, por estar sempre ajudando as pessoas, por estar sempre presente na vida das pessoas. Você tem feito muita diferença para todas as pessoas que passam pelo seu caminho. Então, muito obrigado por ter compartilhado aqui esse conteúdo incrível na live de hoje. Só faltou você dizer para quem está assistindo a gente que você foi o destaque do NP 2019, né? Foi que ganhou o prêmio de destaque do NP 2019. Então, para você que está aqui, que está no NP, ó, essa daí foi a nossa aluna de destaque em 2019 e foi muito bom ter conhecido a Carol e toda a equipe de 2019. E, Carol, sempre que você precisar, eu estou aí à sua disposição, tá ok? Foi um prazer enorme estar aqui com você, com a sua audiência. Você é sempre muito simpática, muito inteligente, com perguntas bacanas, e a gente conseguiu fazer uma troca legal e construir um conteúdo bacana. Obrigado aí pelo carinho. Medeiros, vamos fazer uma foto aqui pra gente postar? Vamos. Quem quiser fazer foto e postar nos stories também pode fazer. Vamos lá, 1, 2, 3. Show! Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. E amanhã tem live às 15h15 também. Um abraço, Carol. Tchau. Tchau.